O lado sombrio da Alemanha. Uma potência em decadência. A Alemanha que todos conhecem brilha nos cartões postais. Cidades impecáveis, indústrias poderosas e uma qualidade de vida invejável. Mas por trás dessa fachada perfeita, esconde-se uma realidade dura e muitas vezes ignorada. Nas ruas das grandes cidades, o frio da noite é enfrentado por milhares sem teto. Aposentados que construíram o país com suas mãos hoje, reviram lixeiras em busca de garrafas para trocar por alguns euros. Bairros inteiros, outrora vibrantes, transformaram-se em zonas de pobreza e abandono. Enquanto o país se orgulha de ser o coração econômico da Europa, 1 em cada 6 pessoas vive abaixo da linha da pobreza. O custo de vida dispara, os salários não acompanham e o sonho alemão se esvai para muitos. Esta é a Alemanha que não aparece nos guias turísticos, mas que grita por atenção nas esquinas escuras e nos abrigos superlotados. Hoje, vamos além da superfície. Você está pronto para conhecer a verdadeira Alemanha com todas as suas contradições e desafios? Número 1. Localização. A Alemanha é um país localizado no centro da Europa, ocupando uma posição estratégica que a torna um dos principais centros de conexão do continente. Essa localização favorece o transporte e impulsiona o comércio internacional, consolidando o país como uma potência econômica. Sua extensão territorial de aproximadamente 357 mil quilômetros quadrados a torna o 7º maior país da Europa. Além disso, sua população, que gira em torno de 84 milhões de habitantes, faz da Alemanha o país mais populoso da União Europeia. Número 2. A Alemanha que todos conhecem. Quando se pensa na Alemanha, a primeira imagem que vem à mente é a de um país altamente desenvolvido, com uma economia poderosa, eficiência exemplar e uma forte influência cultural. Sua infraestrutura moderna, o transporte de alta qualidade e a presença marcante na política europeia fazem dela um dos pilares da União Europeia. Seja na indústria automobilística, na engenharia de precisão ou na inovação científica, o país sempre esteve na vanguarda do desenvolvimento. Empresas como BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen são apenas alguns exemplos da força alemã nesse setor. Mas a Alemanha vai muito além de máquinas e indústrias. Sua cultura é um de seus maiores patrimônios. O país foi berço de grandes nomes da música clássica, como Beethoven e Bach, e da literatura ocidental, com figuras como Goethe e Kafka. Além disso, abriga alguns dos maiores festivais culturais do mundo, como a Oktoberfest em Munique, famosa por suas tradições cervejeiras, e a Berlinale, um dos festivais de cinema mais prestigiados do planeta. A história alemã também é fundamental para entender sua identidade. O país passou por transformações marcantes ao longo dos séculos, desde o Sacro Império Romano Germânico até a unificação no século XIX. No século XX, enfrentou 2 grandes conflitos mundiais e, posteriormente, uma reconstrução que o transformou em uma potência global. A queda do Muro de Berlim, em 1989, simbolizou a reunificação do país e sua capacidade de superação. Até hoje, a capital alemã carrega essa herança histórica, misturando o passado e o futuro em sua arquitetura e cultura. No cotidiano, os alemães são conhecidos por sua disciplina e organização, mas também por seu apreço pela cultura, pelo lazer e pela gastronomia. O país oferece desde pratos tradicionais, como salsichas, pretzels e joelho de porco, até uma cena gastronômica inovadora e cosmopolita. E, claro, a cerveja alemã é um verdadeiro ícone, com centenas de variações e uma tradição que remonta a séculos. Essa é a Alemanha que todos conhecem. Um país riquíssimo em história e cultura. Mas a Alemanha, assim como qualquer país, tem um lado que nem sempre é visível nas fotos de suas cidades limpas e organizadas. A seguir, vamos explorar uma outra realidade da Alemanha, aquela que poucos turistas conhecem. Número 3. O declínio de uma potência econômica. Parece difícil acreditar, mas a Alemanha, aquele país que por décadas simbolizou eficiência, indústria poderosa e crescimento estável, hoje patina em recessão e turbulência política. O contraste com seu passado recente é brutal. Afinal,
estamos falando da nação que saiu arrasada da Segunda Guerra Mundial e, em poucas décadas, se tornou uma das maiores economias do planeta. No entanto, o mesmo país que protagonizou o chamado milagre econômico agora enfrenta o esgotamento do seu modelo, o enfraquecimento de suas fábricas e um governo mergulhado em crises. Os números não mentem. Em 2024, a economia alemã encolheu 0,2%, marcando o segundo ano consecutivo de retração, já que em 2023 a queda foi de 0,3%. É a primeira vez desde 2003 que o país enfrenta uma sequência negativa desse tipo, e as projeções para 2025 não trazem alívio. Os especialistas alertam que a recessão deve continuar. Isso não é apenas um tropeço passageiro, mas um reflexo de uma crise estrutural que atinge o coração do modelo alemão, que é a sua poderosa indústria. Desde 2017, a produção industrial, excluindo a construção civil, despencou incríveis 16%. E os sinais dessa decadência estão por toda parte. Pegue a Volkswagen como exemplo, um dos maiores símbolos do poder industrial alemão. Em 2023, a gigante automotiva fez um anúncio chocante. Pela primeira vez em seus 87 anos de história, fecharia fábricas em solo alemão. A reação foi imediata. Greves, protestos, ocupações. Os trabalhadores não aceitaram calados. No fim, um acordo foi fechado. As fábricas permaneceriam abertas até 2030, mas com salários congelados. Foi uma vitória? Talvez, mas uma vitória amarga, que escancarou a gravidade da situação. Mas, por que a máquina industrial alemã está perdendo força? As razões são muitas e todas interligadas. Para começar, há o atraso tecnológico. Enquanto o mundo avança na revolução digital, a Alemanha tropeça. Para você ter uma ideia, entre os 27 países da União Europeia, o país ocupa o penúltimo lugar em cobertura de fibra óptica. Dentro das fábricas, a situação não é muito diferente. A adoção de inteligência artificial e automação avança lentamente, ficando para trás em relação aos Estados Unidos e à Ásia. No setor automotivo, a situação é ainda mais preocupante. A Alemanha segue sendo a maior produtora de veículos elétricos da Europa, mas no cenário global está sendo engolida pela China, que já domina 60% da produção mundial desses veículos. Os analistas são diretos. O modelo econômico alemão, altamente dependente da exportação de manufaturados tradicionais, está ultrapassado. Um relatório do Instituto Econômico Alemão alerta: se nada mudar, o país pode perder 1/5 de sua produção industrial até 2030. O problema não para por aí. A revolução digital avança lentamente, com apenas 48% dos lares alemães conectados à fibra óptica. Número bem inferior os 80% da França e da Espanha. A transição energética, por sua vez, está travada, enquanto os custos de eletricidade continuam 35% acima dos valores pré-guerra na Ucrânia. Para piorar, a escassez de mão de obra qualificada se tornou um gargalo crítico. Hoje, 23% da população alemã tem mais de 65 anos e faltam cerca de 2 milhões de trabalhadores para preencher as vagas disponíveis. Outro grave problema é a crise energética. A dependência do gás russo, que chegava a 55% do consumo antes da guerra na Ucrânia, revelou-se um erro estratégico colossal. Com o conflito, os preços da energia dispararam, tornando a produção industrial alemã menos competitiva. O fechamento das usinas nucleares, decidido após o desastre de Fukushima, só piorou a situação. Hoje, muitas empresas consideram seriamente transferir produção para países com energia mais barata. O que, se acontecer, será desastroso para a economia do país. No entanto, os erros de gestão não param por aí, e talvez o maior deles tenha sido sua obsessão pela austeridade. Pois, depois da crise de 2008, sob a liderança de Angela Merkel, o país adotou uma política de rigor fiscal extremo.
Os gastos públicos foram cortados e os investimentos em infraestrutura e inovação foram negligenciados. Enquanto isso, os Estados Unidos despejavam bilhões em tecnologia verde e a China acelerava sua industrialização de ponta. Agora, a conta chegou. E não é barata. No campo político, o cenário também é marcado por grandes turbulências. As eleições antecipadas de fevereiro de 2025, convocadas após o colapso do governo de Olaf Scholz, resultaram na maior fragmentação política da Alemanha desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Partido Social Democrata conseguiu manter-se como a maior força política do país, mas com apenas 28% dos votos, o pior desempenho eleitoral de sua história. A União Democrata Cristã, principal partido conservador da Alemanha, ficou em segundo lugar, com 25% dos votos, enquanto o partido de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha, surpreendeu ao conquistar 22%, consolidando-se como a terceira maior força política do país. Após semanas de intensas negociações, um governo de coalizão foi formado entre o Partido Social Democrata, o Partido dos Verdes e o Partido Liberal Democrático. No entanto, a coalizão possui uma maioria frágil, com apenas 12 assentos a mais do que o mínimo necessário no parlamento alemão. Olaf Scholz permaneceu como chanceler, mas seu governo vive sob a constante ameaça de uma crise política. Paralelamente, o Partido Alternativa para a Alemanha já governa 3 estados no leste do país e tem pressionado por novas eleições. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, reconheceu a gravidade da situação política e, em um discurso recente, afirmou: "Estamos diante da maior crise de governabilidade desde 1949. Esse impasse político tem consequências diretas sobre a economia do país. Projetos fundamentais para a modernização da Alemanha, como a transição para fontes de energia mais sustentáveis e a digitalização da infraestrutura do país, estão estagnados no parlamento, sem avanços significativos. Com isso, surge uma pergunta até pouco tempo impensável. Será que a Alemanha, conhecida como a locomotiva econômica da Europa, corre o risco de perder sua posição de potência econômica? Se mudanças significativas não forem feitas, essa possibilidade começa a se tornar cada vez mais real. Número 4. Como é ser pobre na Alemanha? A Alemanha é a maior economia da Europa e um dos países mais ricos do mundo, mas isso não significa que todos os seus habitantes desfrutem de um alto padrão de vida. Pelo contrário, a pobreza tem crescido nos últimos anos, atingindo um número cada vez maior de pessoas. Atualmente, 1 em cada 6 pessoas no país é considerada pobre, e com a inflação em alta desde 2020, essa realidade pode piorar ainda mais. No contexto alemão, pobreza não significa necessariamente fome extrema ou miséria absoluta, mas sim a dificuldade de manter um padrão de vida minimamente confortável. O governo estabelece como linha da pobreza um rendimento inferior a 60% da renda média nacional. Isso significa que uma pessoa solteira que ganha menos de 1.150 euros líquidos por mês já se encaixa nessa categoria. Para um casal com 2 filhos, a renda mínima para escapar da pobreza é de 2.400 euros mensais. Quem ganha menos do que isso pode pagar aluguel e alimentação, mas enfrenta dificuldades para arcar com outras despesas básicas, como transporte, lazer e contas de energia, especialmente em tempos de crise econômica. Apesar do sistema de bem-estar social alemão, que garante auxílios financeiros a quem está desempregado ou com baixa renda, muitas pessoas ainda vivem em situação de vulnerabilidade. Existem moradores de rua, pessoas que reviram lixeiras em busca de garrafas retornáveis para conseguir alguns centavos e bairros com altos índices de desemprego e criminalidade. Essas áreas, conhecidas como Problemviertel, não têm o mesmo perfil das favelas ou periferias brasileiras, mas são regiões onde o custo de vida é menor e que concentram aqueles que dependem da assistência do governo. Além disso, nesses locais, o tráfico de drogas e a violência são mais frequentes, o que exige uma atenção maior das autoridades. Alguns grupos populacionais são mais afetados pela pobreza do que outros.
Entre os mais vulneráveis estão os imigrantes, que muitas vezes encontram dificuldades para se inserir no mercado de trabalho. Em 2019, o risco de pobreza entre pessoas com histórico migratório era mais que o dobro da média nacional. A dificuldade de integração no mercado de trabalho pesa bastante. Além deles, mães solo, aposentados e estudantes também estão no grupo de risco. Muitas mulheres que se divorciam acabam tendo dificuldades financeiras para sustentar os filhos sozinhas. Entre os idosos, um estudo prevê que até 2036, cerca de 20% podem enfrentar pobreza na velhice. Já os estudantes que dependem do financiamento estatal vivem sempre no limite. A ajuda máxima é de 934 euros por mês, abaixo do valor que define a linha da pobreza. No fim das contas, a pobreza na Alemanha não deixa a maioria sem casa ou comida, mas torna impossível ter o mesmo padrão de vida da classe média. E o cenário não parece promissor. A crise energética provocada pela guerra na Ucrânia e o impacto da inflação só agravam a situação. Em 2020, cerca de 1.100.000 pessoas dependiam de doações de comida. Hoje, esse número dobrou. A classe média também está encolhendo. Em 1995, 74% da população estava nessa faixa. Em 2018, esse número caiu para 67%. O modelo econômico alemão, baseado na indústria e exportação, já não é tão sólido como vimos. E com o aumento do custo de vida e a dificuldade de manter o estado de bem-estar social, mais pessoas podem cair na pobreza nos próximos anos. E se hoje já são 14 milhões de alemães nessa situação, o futuro pode ser ainda mais preocupante. Número 5. A Alemanha e o dilema da imigração. A Alemanha enfrenta um problema demográfico sério. Sua população está envelhecendo rápido e a força de trabalho está encolhendo. Para cada aposentado, há apenas 2 trabalhadores ativos, e a saída dos baby boomers do mercado só piora a situação. A solução? O país precisa de 400.000 imigrantes qualificados por ano. Mas será que esses imigrantes se sentem realmente bem-vindos? A resposta não é simples. Por um lado, a Alemanha oferece oportunidades que muitos países não conseguem igualar. Um emprego aqui pode ser suficiente para sustentar uma família, pagar as contas, ajudar parentes no Brasil e até viajar. Para profissionais como enfermeiros, que no Brasil precisam trabalhar em 2 ou 3 hospitais para ter um salário digno, a Alemanha representa uma chance de equilíbrio. Mas a vida por aqui não é um mar de rosas. A burocracia é um pesadelo desde o primeiro dia. Conseguir um visto já é difícil, mas encontrar um lugar para morar pode ser ainda pior. Mais da metade das pessoas que procuram imóveis levam mais de 1 ano e os preços são altíssimos. Sem um endereço fixo, coisas básicas como matricular os filhos na escola ou acessar serviços públicos viram um quebra-cabeça. E tem a barreira do idioma. Os alemães se comunicam em alemão, e sem dominar a língua, tudo fica mais complicado. No trabalho, qualquer erro é visto com desconfiança, e a adaptação exige paciência. Muitos imigrantes relatam que precisam provar seu valor constantemente, mostrando que estão dispostos a seguir os padrões locais. Apesar da famosa cultura de boas-vindas, a realidade nem sempre é acolhedora. Os alemães não são conhecidos por sua simpatia, e fazer amizades pode ser um desafio. Muitos imigrantes acabam se aproximando de outros estrangeiros, já que os locais tendem a manter seus círculos fechados. Além disso, o racismo e a discriminação são problemas reais. O ataque em Magdeburg, onde um ex-muçulmano radicalizado atropelou deliberadamente pessoas numa feira de Natal, matando 5, incluindo uma criança de 9 anos, reacendeu um debate perigoso. Esses episódios, somados à crise de refugiados de 2015, alimentam um sentimento anti-imigração que políticos populistas exploram sem pudor. O partido de ultradireita, Alternativa para a Alemanha, por exemplo, já convocou protestos exigindo deportações em massa e o fechamento das fronteiras. Nas ruas, a xenofobia cresce. 3 em cada 5 residentes não brancos
relatam ter sofrido racismo. Brasileiros contam que são revistados com frequência em aeroportos, enquanto alemães brancos passam sem problemas. No trabalho, estrangeiros precisam provar o dobro para serem aceitos. E nas cidades pequenas, onde a diversidade é menor, o preconceito é ainda mais escancarado. O governo tenta equilibrar a situação. De um lado, mantém portas abertas para profissionais qualificados com vistos como o Blue Card. De outro, endurece leis de asilo e deportação, tentando agradar a população frustrada. Mas a estratégia parece insatisfatória para todos. Imigrantes reclamam da burocracia e da falta de apoio. Alemães, da sensação de que o país está mudando rápido demais. Número 6. O peso da vida na Alemanha. Quanto custa realmente viver na Alemanha? Não o valor que aparece nos relatórios econômicos, mas o preço que pesa no bolso de quem conta os centavos para sobreviver. Os números oficiais podem explicar, mas a sensação é de que, para muitos alemães, a realidade financeira está cada vez mais distante. A começar pela moradia. Em Munique, o aluguel pode chegar a 20 euros por metro quadrado. Um apartamento de 50 metros quadrados pode facilmente consumir 1.000 euros do orçamento. Em Berlim, onde antes os preços eram mais acessíveis, o aluguel dobrou nos últimos 10 anos. E não adianta tentar fugir para os subúrbios. Um estudo do Postbank revela que, até mesmo em cidades de porte médio, o aluguel consome em média 36% do salário líquido. Para quem ganha o salário mínimo, de 1.584 euros, sobra pouco mais de 1.000 euros para todas as outras despesas. E essas outras despesas também estão mais caras. Segundo o Instituto Federal de Estatísticas, os alimentos aumentaram 20% desde 2020. O preço de um pacote de macarrão, que antes custava 39 centavos de euro, agora chega a 89 centavos de euro. O café da manhã básico, composto por pão, manteiga, queijo e leite, passou de 3 para 5 euros. Parece pouco, mas, no final do mês, esse aumento pode fazer uma grande diferença para quem sobrevive com 1.100 euros após o aluguel. A conta da energia é outra que não para de subir. Com a crise do gás, uma família média gasta, hoje, 200 euros mensais com luz e aquecimento, 80% a mais do que em 2021. Durante o inverno, muitos idosos recorrem a cobertores elétricos para aquecer um único cômodo da casa, enquanto o resto fica gelado. A Associação de Consumidores estima que, no ano passado, 600 mil famílias ficaram sem energia por não conseguirem pagar as contas. O transporte também pesa no orçamento. Um passe mensal de transporte em Berlim custa 49 euros, o famoso Deutschland Ticket. Mas, em cidades sem um sistema robusto de transporte público, muitos gastam mais de 200 euros com gasolina. Na saúde, que deveria ser universal, os custos também são altos. Planos básicos cobrem apenas o essencial e tratamentos dentários decentes podem chegar a 1.000 euros, pagos do próprio bolso. Os números oficiais indicam que uma família de 4 pessoas precisa de pelo menos 3.300 euros líquidos para uma vida digna. No entanto, 40% dos trabalhadores alemães ganham menos de 2.500 euros líquidos. A conta não fecha e, como resultado, 2.500.000 pessoas dependem de bancos de alimentos regularmente. Além disso, 1 milhão de crianças vive na pobreza e as filas nos centros de assistência social só crescem. Número 7. O fim da grande potência europeia? Embora a Alemanha ainda mantenha sua relevância econômica e política na Europa, o cenário atual coloca em dúvida se o país conseguirá manter seu papel de liderança. O envelhecimento da população, o desafio da transição energética e a estagnação em áreas-chave como inovação tecnológica e infraestrutura digital são sinais de alerta. Ao mesmo tempo, a crescente concorrência de potências emergentes e a instabilidade interna podem enfraquecer sua posição no futuro próximo. A Alemanha ainda é um gigante, mas talvez não o império incontestável de antigamente. O tempo dirá se ela consegue se adaptar às novas realidades globais ou se entrará em um declínio gradual.